Salve galera, beleza? Bom dia para todos amigos. Continuo com a minha câmera completamente não funcional e, portanto, vamos ficar apenas com os gráficos aqui disponibilizados para vocês. Bom, nós continuamos olhando o mercado de criptos dentro do verão de criptos, basicamente com toda a movimentação de alta rolando em várias criptomoedas. Nós não podemos dizer ainda que nós estamos dentro de uma altcoin season, por enquanto ainda não. Mesmo que a gente já tenha algumas altcoins subindo e subindo forte. A gente está olhando aí algumas altcoins como a Sand, como a Mana, como a XLM, a TIA e a XTZ subindo de uma maneira mais importante. Ao longo da madrugada a gente teve um forte movimento de alta dentro do mercado e agora estamos produzindo uma certa correção, até porque não podemos esperar que o troço suba absolutamente reto. Bem que nós gostaríamos, mas não é naturalmente o normal em nenhum mercado. Vamos olhar aqui, primeiramente, começando nossa interpretação para o BTC e o que a gente espera para o Bitcoin ao longo da semana. E depois eu quero mostrar para vocês algumas das criptos que mais me chamam a atenção para a semana inteira. No gráfico semanal, a gente observa o BTC ainda no meio do ciclo de alta e dentro de um bull run, como a gente está olhando. Entendam que bull run é quando o mercado entra num frenesi. Imaginem os tubarões no meio de uma água com sangue. Eles começam a entrar num frenesi de ataque enlouquecido e começam a empurrar, empurrar, empurrar. Mas o fato é que essa já é a terceira semana consecutiva de forte alta. Usualmente falando, nós não vemos isto dentro do Bitcoin há muito tempo. A gente teve aqui uma semana forte de alta, uma segunda semana forte de alta, e daí a gente lateralizou na terceira semana, daí a gente teve 3 semanas de descanso, e daí a gente puxa mais 2 semanas fortes e a gente lateraliza. Aqui foi uma semana forte de alta, segunda semana forte de alta, e daí a gente lateralizou, para daí fazer mais 2 semanas consecutivas de alta importante. Usualmente falando, o Bitcoin entrega 3 semanas de alta e lateraliza. 3 semanas de alta e eu esperaria pelo menos uma lateralização. Até porque nós estamos nos aproximando do número redondo $100 mil, um número difícil de ser rompido, não é um número que o mercado rompa com facilidade, não é um número que, digamos assim, nós tenhamos de fato uma fácil e imediato rompimento. Muita gente está esperando $100 mil para realizar os seus bitcoins. Ao mesmo tempo, nós olhamos aqui a dominância do Bitcoin começa a dar um pequeno sinal de recuo aqui, mas ainda claramente dentro de uma Bitcoin Season, em que a gente vê a dominância do BTC em laranja subindo, a dominância do Ethereum e das outras criptos, das altcoins, ainda viradas para baixo. A gente começa a perceber others aqui, que seriam as altcoins, começando a virar comprador, mas ainda assim bem distante do dinheiro principal que continua entrando no universo, especificamente através do BTC. Quando a gente coloca aqui o gráfico diário, a gente vê realmente o forte movimento de alta que o BTC produziu. É um mastro e bandeira, mastro, bandeira, mastro, bandeira, mastro. Agora a pergunta é, essa bandeira atual que nós estamos vivenciando, esses 3 dias de queda, eles vão ser uma correção lateral, que nem foi aqui e que nem foi aqui, ou eles serão uma correção aguda, em que a gente teria uma queda dos preços para o próximo suporte, que está perto de $90 mil. Eu até preferiria que fosse um recuo até os $90 mil, uma queda aguda, mas não é o que está me parecendo que vá a ocorrer neste instante. Enquanto estiver fechando acima da média móvel de 8, estamos classicamente dentro de um bull run e com o mercado posicionado fortemente na ponta da compra. Quando a gente coloca o nosso 240 minutos aqui, agora a gente entra no meu período operacional de eleição, em que a gente tem o gráfico semanal em alta, o gráfico diário em alta e o gráfico de 240 minutos começa a ficar bem perto de uma zona que eu gosto muito de trabalhar, que é a zona de sobrevenda, que oferece ótimas entradas na ponta da compra, enquanto a nossa média móvel de 80 está subindo. Então vejam que aqui a gente começa a ficar sobrevendido. Eu ainda não tenho o sinal de entrada perfeito, eu preciso que esse estocástico vá para baixo de 20. Ele não chegou naquele ponto específico, mas eu começo a ligar meus olhos com atenção para o Bitcoin
nas próximas horas. Vamos olhar Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda neste momento. Ethereum que trabalha corrigindo, digamos assim, uma distância que havia sido aberta entre o Ethereum e o BTC. O BTC tinha ido na frente, na verdade o BTC está na frente. O BTC já rompeu seu topo histórico, enquanto que o Ethereum nem sequer se aproximou do seu topo histórico ainda, o topo de 2021. Mas nós estamos indo nessa direção, podemos observar isso dentro desse canal de alta. A gente fez uma barra vermelha na semana retrasada, e nessa semana que está terminando, nós conseguimos romper esta barra vermelha, acionando um padrão que eu gosto muito de operar, chamado barra vermelha ignorada. Essa barra vermelha ignorada ela foi rompida ao longo dessa semana e, portanto, o Ethereum, no meu entendimento, tem uma maior probabilidade de buscar realmente o seu topo que aqui está, do que eventualmente produzir esse recuo aqui. Então, até entendo que o BTC pode eventualmente dar uma corrigida, mas não é o que está se desenhando para Ethereum no gráfico semanal, que está relativamente descansado. No gráfico diário, a gente está vendo aqui um padrão que no diário eu não gostei do padrão que foi feito. No diário a gente tem um trap. Vejam que a gente tinha formado um topo no candle 316, 317. Este topo ele foi revisitado no candle 325, que foi o candle de ontem, e hoje nós estamos perdendo esta mínima, acionando, portanto, um padrão que eu chamo de trap de venda, que teria como objetivo tentar retomar aqui 3 mil dólares, seria o objetivo voltar para lá. Então eu gostaria que não tivesse perdido a mínima de ontem, sim. Isso não é um sinal que eu goste de ver num gráfico que eu esteja comprado. E se eu estivesse comprado em Ethereum agora, num swing trade, possivelmente eu estaria estopando ele e esperando para recomprar novas posições de Ethereum próximo da região de 3.043. Não estou dizendo que você deva fazer isso, eu não chamo calls aqui, só estou dizendo que é o que eu faria se eu tivesse comprado em Ethereum nesse momento. Quando a gente coloca aqui Ethereum, a gente vê mais facilmente no gráfico de 240 minutos este enorme retângulo que está sendo produzido. E nesse momento, com o estocástico lento virado para baixo, estamos com viés de venda até próximo da região de 3.050, 3.040 dólares, que é o ponto onde eu procuraria daí sim por 1, 2, 3 de compra ou sinalização de compra nas próximas horas, ao longo dessa semana que está entrando. Vamos olhar Solana contra dólar Tether. Solana que é, sem dúvida alguma, uma das criptos mais fortes nesse atual bull market. Nós havíamos comentado que a minha expectativa era que Solana voltasse não apenas para o topo de 2021, mas que rompesse esse topo. Nós chegamos a cutucar esse topo nessa semana, mas não tivemos força suficiente para rompê-lo. Será que semana que vem nós vamos ter essa força necessária para romper o topo histórico do ativo? Eu creio que sim. Eu creio que Solana tem aumentado muito seu market cap. Eu creio que Solana está entrando uma grande quantidade de compradores neste ativo. No gráfico semanal, o que a gente não pode fazer na semana que está iniciando? A gente não pode perder a mínima de 227. 227,90 é o meu ponto de stop para operações Solana. Se essa região for perdida, eu fecho minhas posições, espero um recuo e recompro, tento recomprar próximo da região de 150 dólares, que seria aqui neste topo anterior rompido que encontra-se. No gráfico diário, a gente vê que a Solana segue ainda em topos e fundos ascendentes, cutucando a média móvel de 8 períodos e ao mesmo tempo cutucando um topo anterior rompido. Portanto, Solana está em suporte do gráfico diário e também em um suporte do gráfico de 240 minutos, topo anterior rompido, e também sobrevendida nos 240 minutos. E por isso Solana, se fizer um único candle no gráfico de 4 horas com a sua mínima mais alta que a mínima anterior, eu posso cogitar uma entrada tipo segunda ou terça, ou segunda ou terça-feira da semana que vai estar produzindo, apenas se romper a máxima de 1, 2, 3 de compra. Eu entendo que Solana acaba de tocar uma order block no 240 minutos. Classicamente falando, esta é a barra de suporte. Nós entramos nessa região no candle das últimas 4 horas e não estaria errado um trader que estivesse cogitando uma entrada na ruptura dessa máxima. O stop dessas posições é um stop relativamente curto,
é um stop abaixo de 229. E ao romper, então, o cara poderia estar cogitando uma tomada na Solana. E, obviamente, todos os ativos que fazem parte da rede Solana também estão bastante fortes. A gente viu recentemente a Injective, e a Injective, para mim, ela também é uma das criptos que tem um dos maiores upsides possíveis. Eu entendo que a Injective ela está devendo, mas se eu tivesse que anunciar uma das criptos que tem o maior potencial de alta nesse verão de criptos que nós estamos vivenciando, isolando a Solana, que já foi, eu diria que neste momento é Injective. Por que isso, Stormer? Porque a Injective foi a primeira cripto a romper o seu topo de 2021. Sim, a primeira cripto que rompeu o seu topo histórico nesse bull market que nós estamos vivenciando não foi o BTC, foi justamente a Injective. Ela conseguiu ir na frente e rompeu já no final do ano passado. Fez um pullback e agora, com a retomada do mercado de comprador em criptos, eu tenho a nítida sensação de que, porque esse papel tem uma força relativa maior do que BTC e do que maior do que Solana e do que maior do que as outras criptos, das criptos menores, eu diria que a Injective é a que tem o maior upside. Não me surpreenderia, e vamos falar um pouquinho de frequência aqui da Injective, ela tem uma frequência extremamente ampla, porque observa que a frequência dela marca esse fundo que está aqui com este topo que está aqui. Então essa é a frequência da Injective. A gente pega, copia isso e cola. E copiando isso e colando e arrastando para cima esse movimento, a gente percebe esta situação de resistência aqui. E na minha visão, o objetivo agora de Injective é ir para a área de 71 dólares, o que seria aproximadamente 1,5 vezes o valor que encontra-se agora, fazendo uma projeção bastante importante para a Injective. É bem verdade que está tocando uma zona de resistência em 26,51, mas ao superar essa área, próximo alvo que eu tenho para a Injective nesse bull market seria em 72 dólares. A gente entra no gráfico diário, e no gráfico diário a gente fez um belíssimo movimento. A gente fez o corte dessa linha de tendência de baixa, que está aqui a linha de resistência. A gente cortou, fez um fundo acima do fundo anterior, volta a subir, topo no mesmo nível, faz mais um recuo, rompe esta região e agora faz um pullback. Esse candle de hoje eu leria com um pullback, e ao romper essa máxima aqui, eu tenho uma ótima oportunidade de swing trade dentro de Injective, e eu vou estar muito atento nessa semana o rompimento de 29,14 vai ser o meu gatilho de compra mais forte em Injective. Eu colocarei meu stop abaixo de 22,20. Não botarei um stop muito curto aqui não, porque meu alvo é lá na casa dos 70, como eu já mencionei. Então meu alvo está lá em cima, sem muito mistério para Injective. No 240 minutos, estamos nos aproximando de uma zona de suporte, mas o nosso estocástico lento ainda não chegou perto da região de 20, que é a região que eu mais gosto de trabalhar. Nós temos um outro ativo bastante importante aqui, que é a SUI. Então vamos olhar SUI contra dólar Tether. SUI, dólar Tether. SUI, a gente viu que a SUI vinha muito forte nesse período todo e ela segue ainda realmente. Vamos botar aqui um gráfico semanal da SUI. Uma ótima tendência de alta. Podemos até dizer que nesse cenário atual de criptos em alta, a SUI foi uma das que melhor desempenhou em termos de tamanho, obviamente. Eu não estou falando das altcoins menores, mas eu estou falando das altcoins médias. A SUI vem operando super bem, mas está realmente mostrando nessa semana, está terminando a vontade de fazer pelo menos uma correção. Se essa correção vai ser de 1 ou 2 semanas de queda, ou se vai ser uma barra vermelha ignorada, nós não temos como saber. Mas o fato para mim é que a partir de hoje, se rompermos a máxima de 3,94 nos próximos 5 dias, eu tenho uma oportunidade de compra pelo que eu chamo de barra vermelha ignorada. No gráfico diário, a gente está vendo que a gente começa a se aproximar de uma zona e que os compradores defenderam recentemente. Os compradores defenderam esta região aqui na SUI, uma região bem sólida de compra, entre 2,90 e 3 dólares.
é uma zona em que os compradores estão realmente entendendo que vale a pena segurar a SUI. A gente fecha abaixo da média móvel de ontem hoje e a gente continua abaixo da média móvel de 8, o que cancela a ideia de um bull market eficiente dentro da SUI. A gente nota aqui uma perda da média móvel de 80 nos 240 minutos, o que também já deixa a SUI menos atraente para as próximas horas. Vamos olhar aqui Link. Link é uma das criptos que muitas pessoas então têm também trabalhado, é uma cripto relativamente famosa, podemos por assim dizer. Dentro do gráfico semanal, Link está neste momento atual se aproximando de uma zona de resistência em 19. Eu entendo que o objetivo dela é buscar a máxima do ano, ela está atrasada em relação a outras criptos, ela ainda não tocou na máxima de março, que está em 22,81, ela deve ir naquele sentido. Eu não gosto de operar as retardatárias, eu gosto de operar as líderes, então, mas eu entendo que quem esteja comprado deve ter um objetivo perto de 22,81. No gráfico diário, a gente está montando o rompimento de um topo anterior em 15,27, temos suporte em 15,25, próximo suporte Link encontraria-se somente em 12,73, resistências importantes Link em 19,17 e 22,81, como mencionado agora há pouco. Pendle trabalha dentro de um ciclo de alta, é uma tendência de alta, é um ativo forte, mas está realmente tendo o rompimento desta linha de baixa, está na fase de pullback. Então é muito frequente que um ativo, depois que rompa a sua linha tendência de baixa, monte um pullback, que é melhor visualizado no gráfico de 140 minutos. Então nós estamos finalizando o pullback do rompimento da linha de baixa que foi executado. Então isso aqui é o recuo que a gente faz. Automaticamente eu entendo, da forma como eu gosto de operar, que a ruptura dessas últimas 4 horas, 5h25, gera para mim sim uma ótima oportunidade de tomada de posição na Pendle, até porque eu vejo que existe uma linha de suporte inclinada que é esta. Então, para mim, isso é uma linha de suporte inclinado, ou linha de tendência de alta, se preferirem chamar assim. A gente está tocando essa região e formando um trap nessa linha. E também temos aqui uma order block defendendo, que é a order block número 5 aqui localizada. Por isso, eu consideraria sim uma entrada nas próximas horas em Pendle nessa ruptura. Meu stop eu largaria abaixo de 4,82 e o meu alvo seria basicamente essa amplitude para cima, 3 vezes o meu risco, o que dá um alvo em 6 dólares e 68, o que é um alvo percentualmente lindo, quase 25% acima do ponto atual dentro da Pendle, então eu estou olhando ela com atenção. FET começou a andar, finalmente, ela estava meio atrasadinha em relação a tudo. A FET faz exatamente o mesmo movimento que a Pendle está fazendo, só que ela já está mais na frente. Ela consegue romper a LTB, ela faz um pullback, ela faz um segundo pullback nessa LTB, que é muito frequente no mercado de criptos, 2 pullbacks na linha rompida, e agora ela acelerou, rompendo o topo anterior e formando um pivô de alta, e portanto trabalhando numa tendência de alta de gráfico semanal, tendência de alta de gráfico diário. E quando a gente coloca o 240 minutos, a gente também está em tendência de alta no 240 minutos. Ou seja, a gente tem todos os períodos operacionais dessas principais criptos viradas para cima, indicando que o viés é comprador. A gente então desenha automaticamente em todo e qualquer recuo uma possível compra neste ativo, o meu stop ficando imediatamente abaixo do fundo originalmente anterior. Neste caso, meu stop aqui de FET estaria abaixo de 1,31 e o meu alvo. Aí que tá. O meu alvo é, no mínimo, este topo principal em 1,76, mas o meu alvo de longo prazo para FET é muito mais longo. O meu alvo de longo prazo para FET, vocês estão vendo, ele encontra-se nesta linha aqui em 3,22 e posteriormente aqui em cima em 10 dólares. Para mim, o alvo principal de FET para o atual bull market que encontra-se em cripto é entre 10 a 12 dólares. Esse é meu alvo principal, o que é aproximadamente 10 vezes o valor atual que nós estamos. Esta é uma das criptos que eu entendo que tem potencial de TH10x, sim. Tem outras,
mas eu estou vendo essa como uma das que mais me interessa, porque digamos, o motivo por trás dela é um motivo bastante interessante. Afinal de contas, nós sabemos que a FET é um protocolo relacionado a 3 empresas que trabalham com inteligência artificial, e eu entendo que o universo de inteligência artificial nos próximos meses deve continuar prosperando e evoluindo. Tá? Então a FET me chama bastante atenção. Temos também NIR. E é interessante como nesse atual movimento de alta do mercado de criptos que estavam relativamente mortas e até mesmo esquecidas. Estamos falando de Polkadot, estamos falando de Lido, estamos falando de ADA Cardano, estamos falando de Mortic, ou melhor, Matic. De uma hora para outra ressuscitaram, voltaram das cinzas e estão que nem aqueles zumbis gritando: miolos, miolos, miolos. São zumbis que literalmente voltam à vida querendo comer os miolos dos seres vivos e de fato puxando para alta. NIR, no meu entendimento, agora também tenta buscar o seu topo de março e em rompendo o topo de março, o topo lá de 2022, lá perto de 18 dólares, o que seria aproximadamente, vamos lá, 1,5 vezes o valor atual. Então eu olho para a NIR e penso, ok, esta é uma cripto que eu tenho que estar atento nos próximos recursos, está em tendência de alta no semanal, está em tendência de alta no diário, está em tendência de alta nos 240 minutos e, portanto, oferecendo, e olha como ela está mais forte nas últimas 4 horas que a maior parte dos ativos que a gente viu nesse momento, porque ela já está em alta nessas 4 horas, nessas últimas 4 horas, enquanto as outras estão recuando. Então, olho para a NIR com atenção, porque pode ser um ativo também que vale a pena ter em carteira por um prazo um pouquinho mais afastado. Por falar nas criptos zumbis que estão retornando à vida, poderíamos até chamá-las não de zumbis, mas sim de criptos fênix, ressurgindo das cinzas. ADA Cardano, de uma hora para outra entra um volume brutal na ADA Cardano e ela enlouquece, feito uma gazela doida no cio, e começa a explodir. E a ADA Cardano, que parecia que estava morta, sobe 200% em 3 semanas. Tendo como principal alvo aqui realmente esta região de topo em 1,23, mas o alvo mais objetivo é o seu topo histórico lá em 3,18. Então de uma hora para outra a ADA Cardano enlouquece e vai na direção. É óbvio que comprar agora é um pouco mais difícil, o gráfico diário está em tendência de alta, eu posso comprar os recuos de uma tendência de alta, eu posso trabalhar esse 1, 2, 3 de compra aqui, esperar que surja um 2, 3 de compra, eu posso também considerar essa barra de hoje como uma barra meio ignorada e definir uma entradinha na ruptura dessa máxima, ou enfim, dentro de bull runs a gente tenta comprar 1, 2, 3 de compra do diário, a gente tenta comprar uma barra meia do diário, a gente tenta comprar um inside bar do diário. Esses são os conceitos que eu procuro trabalhar nos ativos e a ADA Cardano então monta uma barra meio ignorada, eu já deixo meu alarme ali e se acontecer essa altura eu vou tomar posições nela. E aqui a gente tem Polygon, que era a antiga Mortic. Mortic, ou que agora volta a ser Matic, literalmente movimenta-se também ressurgindo das cinzas, é uma fênix, subindo 90% em 19 dias. Barra vermelha ignorada, Eden dos traders, bull run, eu fico atento aqui para a ruptura de 60,75. No meu entendimento, Matic tem como objetivo voltar para este topo anterior, que encontra-se muito acima, que é realmente na casa de $1,30. Tá? Então a Pol, na minha interpretação, agora tem como objetivo voltar para 1,30, que é algo realmente muito importante. Ela conseguiu romper a região de 50 centavos e automaticamente quando uma cripto faz isso, o objetivo é buscar pelo menos $1. Tá? Assim como a ENA vai na mesma tomada, né? Rompeu 50 centavos, então eu entendo que ENA agora tem como objetivo buscar esta região que encontra-se em $1 e posteriormente $1,50. Essas são as próximas zonas de frequência para a ENA. Muito bem, então a gente segue olhando o mercado de criptos em bull run, mercado de criptos em tendência de alta e puxando de forma absolutamente inatacável.
O M2 Global fez um pullback em relação ao seu topo histórico, montando-se reposições e redistribuição de dinheiro. O mercado de ações americanas também segue subindo. E eu não posso terminar esse vídeo sem comentar e fazer um jabazinho. Se você quer realmente ter bons sinais de entrada e saída em criptomoedas, nós temos hoje a TraderUp, que é justamente uma plataforma que tem este objetivo. A TraderUp então oferece sinais de entrada e sinais de saída dentro do mercado de criptomoedas, usando literalmente os mesmos conceitos que eu opero no mercado de criptos. Tá? Então, muitos dos modelos que estão sendo apresentados ali são justamente modelos calcados na ideia que eu trabalho gráficos. Então aqui TraderUp, dei uma olhada, é uma assinatura bastante interessante. Não apenas a minha pessoa está na TraderUp, mas também Thiago Bizzi, analista técnico, Rafael Pinto e Marco Monteiro. E também a assinatura inclui 10 treinamentos meus e alguns treinamentos do Bizzi, fantásticos para quem gosta de day trade. É literalmente uma mentoria. Essa mentoria ela tem várias lives ao longo da semana, live na segunda-feira de manhã, na sexta de manhã comigo, todos os dias das 15 até as 16 horas, lives comigo, lives com o Thiago Bizzi, lives com o Rafael Pinto, o Marco Monteiro e também 2 lives por semana especificamente voltadas para criptos, que são na terça-feira e na quinta-feira às 19 horas comigo, sobre o universo de criptos. Então, cara, para mim, no meu entendimento, esse pacote que foi montado aqui, essa forma de trabalhar, é uma sala de traders que têm uma experiência gigantesca no mercado, já estão no mercado há mais de 15, 20 anos, e literalmente tem uma central de operações com as recomendações de day trade, swing trade e de criptomoedas, e para o mercado americano também. Deem uma olhada, eu acho que pode ser bastante interessante para vocês e para todos os amigos que gostam do universo de renda variável. Certo, pessoal? Gigantesco abraço, tudo de bom. Nos vemos em breve ao longo da semana. Até mais.